O Calquei hoje, o título é: isso aqui vai arrebentar a boca do balão do sistema. Isso aqui vai pegar pesado. E eu vou pegar bem pesado nisso. Adultério espiritual. Hoje é o título, é adultério espiritual. Nós vamos ver quem está nas núpcias ou quem está no adultério. Vamos ver. Baseado lá em Romanos 7, de 1 a 6, Paulo faz ali uma alegoria, né? Ele tipifica, mostrando o natural para representar o espiritual. É chamado uma analogia. Diga, analogia. Vai fazer uma analogia aqui para nós entendermos bem isso. E ele vem falando aqui aos romanos, e ali estava cheio de judeu. Que incrível que todo lugar que Paulo pregava estavam os gentios, mas estavam também os judeus lá. Onde surgiu até os hebreus, né? Os hebreus, judeus, uma congregação de hebreus, e Paulo instruiu os hebreus na graça, porque Paulo era expert na graça e também na lei. Então era um homem que tinha muita educação, tinha muita sabedoria, muita firmeza daquilo que ele falava. E ele vem dizendo aqui aos amados da igreja de Roma, e ali alguns judeus, ele vem dizendo: porventura ignorais, irmãos, entre parênteses, pois falo aos que conhecem a lei. Quem conhecia a lei? Judeu, diga, judeu. Então Paulo está falando para quem? Para judeu. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, falando sobre a lei mosaica, o Pentateuco, que na realidade começa a lei no livro de Êxodo. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. A lei começa em Êxodo. Gênesis foi a criação de todas as coisas. Quando o povo sai do Egito, é o Êxodo. É o quê? Saída, né, dona Celi? Saída. Ali começou a lei de Moisés. Deus entregar para Moisés a lei, a vontade dele para o seu povo. Então é para esses que Deus está falando. Aqui, ele não está falando para os gentios. Os gentios são sábios espirituais, o salvo pela graça quer dizer: me conta essa história que eu quero saber. Quem sabe serve para mim. Que a lei não tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então a lei, ela começou, ela ia o quê? Terminar. E ela terminou em quem? Em Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. O que é fim, meu irmão? Acabou. É como um filme. Acabou o filme, pode levantar e ir embora, meu irmão. Você está lá no cinema, acabou o filme, vai embora. Zend, acabou, encerrou. Acabou, você não tem que ficar mais preocupado, e agora acabou. Então assim também foi a lei encerrou, a lei acabou. Aí ele vem fazendo analogia no versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, a lei conjugal foi estabelecida por Moisés, dada por Deus, para os judeus. Fala em cima, pois falo aos que conhecem a lei. Então, o judeu conhecia a lei conjugal, dada por Deus. Assim é? Então, desobrigada ficará se o marido morrer. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, legalistas judeus, também vós morrestes relativamente à lei. Quem morreu para a lei foi os judeus, porque o gentio tem lei? Não. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus.
Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Então o que realçava as paixões pecaminosas? A lei. Operavam em vossos membros, a fim de frutificarem para o quê? A morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo o que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito. Está falando espírito, letra minúscula, falando do espírito do homem, que Deus deu. E não na caducidade da letra. Então a lei é o quê? Diga, caduca, já caducou, você não tem que viver mais a lei. Quem viver a lei está alimentando de caduquice, por isso que os crentes estão caducos. Infelizmente, nossos irmãos crentes, batista, metodista, assembleia, quadrangular, universal, católica, testemunho de Jeová, adventista, eles estão meio que caducando, porque eles falam cada coisa. Os mormons, os luteranos, os calvinistas, os católicos, eles estão tão caducos que eles estão comemorando a Páscoa hoje. Comemorar a morte de Jesus de Nazaré, sexta-feira. Olha a caduquice. Porque Páscoa não é lei? O que significa a palavra Páscoa? Saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida, isso que se chama Páscoa. Deus falou, olha, quando eu tirar vocês, viu, através de Moisés, quando eu tirar vocês aí do Egito, vocês vão para o deserto, lá vocês vão comemorar a Páscoa, que é a festa, a saída. Engraçado é que Deus falou para quem? Para os hebreus. Nós vamos tecendo isso aí. Então, do versículo 1 ao 3, Paulo traz um entendimento para os judeus com respeito a Cristo, fazendo uma analogia sobre o casamento segundo a lei judaica. Isso não é para nós, gentios, a forma do casamento, não é para nós. Nós não temos nada com aquela forma do casamento, né? Do conjugal, não tem nada a ver conosco, os gentios. Enfiaram isso na goela abaixo dos gentios aí, porque estão sofrendo pra caramba. Porque os gentios não têm lei. O que nós temos? Graça. Diga, eu tenho graça. Eu não tenho lei. Vamos ver isso biblicamente. Meus irmãos crentes, ouça isso aqui. Está escrito, viu, crentes? Não estou inventando nada, não. Isso está escrito na Bíblia. Nas 14 epístolas de Paulo, que é de Romanos a Hebreus. Ele vem dizendo assim, Paulo falando, esses primeiros capítulos aí, era sobre a lei mesmo. A coisa estava pegando aqui. Assim, meus irmãos, também vós. Não, vamos lá em Romanos 2,14, esqueci. Romanos 2,14. Romanos 2,14, ele diz, quando, pois, os gentios que não têm lei, diga, eu não tenho lei. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, querendo, né? De conformidade com a lei, não tendo lei. Então, o gentio não tem lei. Diga, gentio não tem lei. Serve eles de lei para si mesmo. Então, o gentio não tem o Pentateuco como ordem para proceder uma vida a Deus, fazendo as práticas da lei. Ele não tem, só os judeus foi dado esse direito, por isso que é chamado judaísmo. E quando você tenta tirar alguma coisa lá de Êxodo, Deuteronômio, Número, Levítico, para os dias de hoje, você está na
caducidade da letra. Você está fazendo coisa de caduco. Quer dizer, o que é uma pessoa caduca? É uma pessoa que está o quê? Fraca, né? Pessoa que está... Hein? Má consciência. Ela está caduca, ela não sabe o que ela está falando. Não é assim quando uma pessoa vai ficando caduca, você está caduco, menino? Quer dizer, ela não está expressando com sabedoria. Ela não está fazendo a coisa com entendimento. Ela está desequilibrada. Então, quando você tira alguma coisa de Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio e traz para os dias de hoje, você está maculando, você está manchando a tua vida com uma caducidade da letra. Você vai comemorar a Páscoa? Feliz Páscoa, meu irmão. Isso é caduquice, cara. Isso é letra. E a Páscoa foi dada aos judeus. Diga, aos judeus. Nós não. Porque Paulo está dizendo, o gentio não tem lei. Não tendo lei, quando quer usar a lei, fazem lei para si mesmo. Essa Deus não entregou para eles. Nós não temos essa obrigação. E isso precisa entrar com sabedoria e revelação em nós. A lei mostra o adultério para os judeus, acompanhado com o quê? Punição. Era mandamento, um dos 613 mandamentos, que eles falam que é só 10, né? Eles tiraram os 613 e ficaram com 10 só. Mas nem os 10 eles conseguem viver, e nem tem como viver, porque se o judeu não conseguiu, como é que o gentio vai conseguir? Não tem jeito. Não tenta não, rapaz. Você está igual o caduco. Não, eu tenho que pedir perdão pelos pecados. Eu tenho que ir lá hoje na igreja hoje, que eu tenho que receber uma oração com posição de mãos, com óleo ungido na minha cabeça. Tenho que ir lá para expulsar o demônio do meu filho, do meu marido. O marido hoje está com demônio. Eu tenho que ir lá pedir para ele expulsar. Está andando como um caduco. Você está andando como um caduco. Você está andando como uma pessoa sem imaginação. Você está doente, você está precisando ser tratado. Não, pastor, eu vou lá buscar Deus. Você está na caducidade da letra. Não, vou buscar uma cura. Você está na caducidade da letra. Eu vou lá receber finanças, vou me enriquecer. Você está na caducidade da letra. Você está sem sentido nenhum espiritual. Você está morto. Você está andando como um caduco. E crente não pode andar como caduco. Ele tem que andar como filho. Então, a lei mostra o adultério para os judeus. O judeu, tanto o judia o judeu, quando pecavam, adulteravam, vinha uma punição. E olha que chegava até a morte. O pecado do adultério era tão violento que chegava à morte. Era apedrejado em praça pública, pelo sacerdote e por todos aqueles que estavam em volta ali. Então a coisa era séria. Então a lei era o quê? Olho por olho, dente por dente, olho por olho. Essa é a lei. A alma que pecar, essa é o quê? Morrerá. Agora isso era só para os judeus, e Paulo estava falando com os judeus, não estava falando com os gentios aqui. Então se você tentar viver a lei, você está na caducidade. Que isso aí geralmente acontece entre os nossos irmãos, entra lá em adultério, e aí tem igreja que é séria, expulsa o camarada, põe ele para correr, meu irmão. Você está em adultério, porque ele quer usar a mesma ferramenta dos judeus nos gentios, e não pode. Então eu posso adulterar? Pode. Eu posso roubar? Pode. E aí? Continua sendo um abençoado para nós, perfeito, completo. Por quê? Porque eu não te vejo segundo a carne. Jesus já levou a lei, então não existe adultério mais para condenação. Agora, há consequências? Isso é por tua conta e risco, abençoado.
Você quer plantar? Tudo bem, problema seu. Agora, com Deus e comigo aqui, o ministro, eu te abraço e não quero nem saber se você adulterou, se você roubou, se você enganou, se você passou a perna. Eu não quero nem saber. Para mim, você é um espiritual e eu sou ministro do Espírito e não da carne. A carne, quem cuida é você. Nós não falamos isso? Cuida de ti mesmo, eu não. Eu só trago informação para você cuidar de ti. Agora, você quer usá-la de qualquer maneira, isso é problema exclusivamente teu. Aquilo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. Pronto, acabou. Hã? Mas hoje eu não posso ver mais ninguém em adultério. Né? Em prostituição e lá, assim, eu não vejo ninguém. Para mim, todo mundo aqui é maravilhoso. Porque eu te vejo só espiritualmente e tenho uma função, te enriquecer espiritualmente. Porque você fortalecido espiritualmente, a sua carne, quando ela vier no teu corpo para conduzir ao erro, você tem freio. E freio a disco nas 4 rodas. Pá! Ele breca na hora. Não, vai não, cara. Você acha que você vai me ferrar a alma? Não vai, não. Então, nós relacionamos bem hoje, né? Espírito, alma com corpo, né? Então, vamos lá. Então, a lei mostra o adultério para os judeus, acompanhado com a punição. Era mandamento, né? Os 613 mandamentos. A partir do versículo 4, vamos lá, Tiago. Diz que morreram para a lei, por meio de Cristo, segundo a carne. Né? O Cristo segundo a carne. Porque esses judeus aqui, eles eram convertidos, talvez devem ser aqueles que ouviram Jesus de Nazaré, e Paulo os pegou e começou a instruir eles direito, para eles entenderem o pacto agora, que não está no pacto da lei, agora está no pacto da graça. Aí ele vem dizendo, assim, meus irmãos, também vós morrestes, vós também, entretanto, morrestes à lei, por meio do corpo de Cristo. Então, vocês têm que entender que esse Cristo que veio aqui, o Jesus de Nazaré, né, que Cristo estava em Jesus de Nazaré, ele morreu para a lei ser encerrada e acabar a condenação da lei, que era olho por olho, dente por dente. Então, Deus não te vê mais em pecado, não te vê mais errantes nos 613 mandamentos, porque eles foram embora ali na cruz do Calvário, encerrou, acabou. Você não tem mais obrigação, nem os gentios, muito menos, que nunca tiveram lei, e nem os judeus que têm lei, estão isentos agora de cumprir a lei. Mas o judeu gosta de cumprir a lei, porque eles não querem que Cristo foi o Redentor, né? Aquele que salvou o mundo. Eles até hoje não creem, eles estão aguardando o Messias ainda. Mas a eles vai ser revelado num devido tempo, porque Deus é paciente com eles, apesar que largou eles lá para tomar umas chibatadas, mas Deus os ama e eles fazem parte da promessa. Né? Agora nós, os gentios, estamos recebendo esse conhecimento para quê? Para agora participar desse reino, porque outrora na lei não participávamos, pelo contrário, éramos considerados imundos, não podia contactar com o judeu. Os irmãos entendem assim? Assim, meus irmãos, também vós morresses relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, que nós falamos Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Com essa morte de Cristo, olha para você ver o que nós vamos trazer para os abençoados aqui, né? Com a morte de Cristo, ele diz, agora vocês vão pertencer a outro. Espera aí, o que é isso, pertencer a outro? Jesus morreu, agora vocês vão pertencer a outro, a saber, quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então aqui Paulo vem trazendo categoricamente uma explicação lógica sobre a existência do Cristo, porque quem trouxe Cristo foi Paulo. Antes de Paulo não se falava em Cristo. Depois começou a se falar em Cristo, como? Educadamente. Porque eles falavam, Jesus, o Cristo, eles brigavam.
né? Os judeus ali, era uma confusão, não entendia bem aquilo, porque não tinha uma regra, não tinha ainda um conhecimento, não tinha uma sabedoria para explicar essa manifestação do Cristo na terra. E Paulo vem trazendo essa visão, que, no entanto, abençoados, no tempo de Jesus de Nazaré, eu cheguei até a fazer uma pergunta há um tempo atrás, em outro qualquer, que eu perguntei: Jesus de Nazaré era cristão? Era ou não era? Jesus de Nazaré era o quê? Judeu. Então, naquele tempo de Jesus de Nazaré, não apareceu cristão nenhum, porque ele era judeu, ele estava ali para cumprir a lei e os profetas. Quando que apareceu o cristianismo? Depois da vinda de Paulo, lá em Atos, fala que os primeiros a serem chamados cristãos foram os de Paulo, que estavam sendo instruídos por eles. Nem os apóstolos foram chamados de cristãos. Os 12 apóstolos de Jesus não eram cristãos, eles eram o quê? Judeus. Cristão foi Paulo. E aqueles que o seguiam começaram a ser chamados cristãos, porque entenderam a explicação do Cristo na terra. Então, veja bem aqui, abençoado, quando Paulo diz aqui, olha, Jesus morre, esse Cristo que estava no corpo de Jesus morre, para pertencerdes a outra, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, aqui que está o adultério, aqui que está o erro da igreja, por não conhecer. Oséias diz, meu povo erra por falta de conhecimento, porque, falta de conhecimento, por quê? Porque o sacerdote não estava preocupado em explicar nada para o povo. É assim que acontece nos dias de hoje. Ninguém quer se esmerar na palavra, para poder ensinar para a igreja o correto. E nós vimos aqui, Paulo tecendo isso de uma forma muito rica, para mostrar para os judeus daquela época, e os gentios que estavam ali também, que se eu e você tivermos com Jesus de Nazaré, nós estamos, o quê? Em adultério, porque agora nós fazemos parte, de quem? Do ressuscitado. O ressuscitado que é o nosso Deus, que é o nosso Cristo. E se você e eu não atentarmos para isso, vamos perder a visão. E entrar o quê? Na caducidade da letra. Então, serviram a Jesus de Nazaré, cumprindo a lei e os profetas. E Jesus de Nazaré, ao ir para a cruz, ele mudou a situação, porque ele tinha uma missão. Com 33 anos e meio, ele teria que morrer para que o outro pudesse vir ocupar o seu lugar, que foi quem? O ressuscitado. E quando ele ressuscita, ele já não é judeu mais, ele é o quem? O próprio Deus. Porque quando Cristo não está num corpo abençoado, é Deus operando. Porque para Cristo estar na terra, precisa de um corpo, porque senão não é reconhecido como Cristo. Assim é? E nós vimos as manifestações dele, através de Jesus de Nazaré e através de Jesus Cristo homem, o único mediador entre Deus e os homens. Assim é? Estamos entendidos nisso? Então, nós vimos que quando Jesus morreu na cruz, uma coisa interessante que eu vi aqui, que a primeira vez que o mundo ficou sem Deus, foi quando Jesus de Nazaré morreu. 3 dias, Cristo morreu. Apagou. No 3º dia ele o quê? Ressuscitou. 3 dias sem Deus na terra. Imagina o que aconteceu. No 3º dia ele ressuscita. E quando ressuscita, já ressuscita não mais Jesus de Nazaré, mas o Cristo, que agora é Deus em tudo e em todos. É Deus no domínio completo agora. Assim é? Vamos aqui. Então, por quê? Porque quando Jesus estava na terra, era quem? Era o próprio Deus. Coloquei aqui em 2 Coríntios 5,19. Vamos lá. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, quando Deus estava em Cristo, e Cristo em Jesus de Nazaré, qual que era a visão? Reconciliação, fazer paz novamente. Então, o que acontece? O que separava o céu da terra, Deus da terra, o pecado, Deus em Cristo, em Jesus de Nazaré, morre,
remissão de pecados, tira o pecado, liga novamente a terra com o céu com a terra, e aí agora começa um novo reinado de Deus na terra. Assim é? Então nós na terra hoje temos Deus manifestado, o próprio Deus manifestado, porque em Cristo ele fez a obra da reconciliação. Então nós não estamos sem Deus no mundo mais. Agora temos Deus na sua vida, você recebe? Então agora você está guardado, e juntamente com esse Deus vem o quê? A companhia angelical para sustentar todas as coisas na minha vida e na sua vida. Assim é? E você precisa de sentir essa presença gloriosa desses anjos na sua vida. Então, o propósito aqui era pertencer a outro. Jesus de Nazaré não tem mais domínio sobre a igreja. Somos de outro, o ressuscitado. E Paulo, vamos voltar lá em Romanos 7, Tiago. Ele diz o seguinte, lá, Romanos 7, aí, ele vem dizendo, aí, para, então a mulher casada está ligada pela lei do marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei conjugal, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então nós vimos aqui, abençoado, que Jesus de Nazaré, o que acontece? Morreu, para pertencer a outro. Você está agora com quem? Com o ressuscitado. Se você voltar a querer ter relação com Jesus de Nazaré, o que acontece? Comete-se o adultério. E hoje nós vimos isso aí claramente, né? As pessoas relacionando com Jesus de Nazaré e não com o ressuscitado. Jesus de Nazaré veio cumprir o quê? A lei e os profetas. Jesus e o ressuscitado veio trazer o quê? A graça e a verdade para nós. Então nós estamos vendo um episódio de um adultério muito forte, porque as festas mostram que a igreja está em adultério. Como nós falamos, como é que você vai querer viver a Páscoa, sendo que Jesus morreu para que a lei fosse tirada e as suas instruções e a sua prática? Se você continua vivendo a Páscoa, você está com quem? Jesus de Nazaré. E nós vimos claramente que o sistema religioso tem esse entendimento. É Jesus de Nazaré. O ressuscitado para eles é só para cantar. Ressuscitou. Sabe como se chama Necrofilia? Então, quer dizer, o negócio deles é cantar ressuscitou. Mas eles não vivem o ressuscitado. Eles não vivem o pacto novo que esse ressuscitado trouxe em nós, na vida do apóstolo Paulo, que são as suas 14 epístolas. Para nós o quê? Andarmos em obediência a Deus. Se você não tiver no segundo pacto, que é de melhores superiores promessas, estamos em adultério. Perante as regiões celestiais, os anjos não podem fazer nada para quem está servindo Jesus de Nazaré. Porque ele morreu, e uma vez que ele morreu, nós pertencemos a quem? A outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E assim frutifiquemos para Deus, porque não tem como frutificar, a não ser pelo ressuscitado, que revelou a Paulo no terceiro céu, o que? A vontade de Deus nas suas 14 epístolas. Se não houver isso, abençoado, estamos em adultério. E o adultério, eu vou mostrar para os irmãos aqui o que vai acontecer. Se não procedemos dessa forma, estamos em adultério e seremos punidos. Como? Por quê? O adultério sempre traz punição, e aqui Paulo vem mostrando a lei e esse adultério do Jesus de Nazaré com o Jesus ressuscitado. E aqui ele vem trazendo, não seremos o quê? Assistidos por Deus e nem pela sua cobertura. Estamos fora do pacto, estamos fora da graça. Por isso que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5,16, vai lá, Tiago, ele diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.
E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, o que ele diz aqui, olha? Já agora não conhecemos deste modo. Então, se você conhecer Jesus de Nazaré ainda na sua vida, estamos fora. Que a ordem é, não conhecemos mais segundo a carne. Que quer dizer, não conhecemos, não acatamos mais, não aceitamos, não experimentamos, não obedecemos mais Jesus segundo a carne. Se você quiser obedecer Jesus segundo a carne, você está em adultério. Quer dizer, você pertence a outro. Quem que nós pertencemos agora? O ressuscitado. Você não pertence mais a Jesus de Nazaré. Porque ele já veio e fez a sua ação, né, que é cumprir a lei e os profetas, morrer na cruz, aniquilar o pecado, aniquilar o diabo, e nos dá o quê? Uma nova vida. E se eu continuar ainda dizendo, Senhor, perdoa meus pecados, ô diabo, sai da vida de fulano, isso se chama adultério espiritual. Você e eu estamos na caducidade da letra, então nós não temos a proteção celestial sobre a nossa vida. Porque estamos andando num pacto que não tem valor mais. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então o término da lei é justiça de Deus, abençoado. E eu vou agora me encontrar recalcitrando contra esse aguilhão de Deus. Eu vou estar em más condições perante o meu Deus. Então é necessário que haja essa compreensão. Então aqui definimos uma igreja em adultério, desligada, e outra em núpcia, ligada com Deus. Então aqui vem uma visão assim forte, e não temos mais que obedecer a este Cristo segundo a carne. Não temos que obedecer. E como é obedecê-lo? Usando o nome dele. No sistema religioso não usa o nome de Jesus de Nazaré? Eu lembro uma vez que eu estava pregando a graça e a pessoa ficou tão aborrecida que ela disse, eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Falei, mas você está atrasada 2000 anos, minha irmã? Então eles usam o nome de Deus em vão. Tudo que vai fazer é em nome de Jesus de Nazaré. Que isso? Ele morreu para pertencermos a outro. E se você pertence a outro e agora quer voltar a Jesus de Nazaré, você tem adultério com Deus. Não, eu te curo em nome de Jesus, eu expulso o demônio em nome de Jesus. Olha, você está em adultério espiritual. Isso não tem necessidade mais. Por quê? Olha, eleito, o grande erro do sistema denominacional é não saber o que aconteceu na cruz do Calvário. Eles não sabem. Na cruz do Calvário, o que ele fez? Destruiu, a saber, aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Romanos 2:14, isso já está definido. Lá em Hebreus ele diz que, quando ele morreu, ele remiu o nosso pecado, ele já não se lembra dele mais para sempre. Olha, então na cruz, o diabo foi destruído, na cruz o pecado foi aniquilado. Lá em Romanos 6 ele diz, considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então quem está no pecado está o quê? Na morte. Ainda que o pecado não existe, mas na consciência pecaminosa da mente, a pessoa acha que está. Ele não está, mas a feitiçaria diz que ele está. Então ele se sente o quê? Pecador. Ele está em adultério espiritual. Por quê? Uma vez que Jesus completou a obra, nós não precisamos mais de ter essa prática da lei. Nós temos que remir isso aí, abençoado, da nossa vida. Nós temos que apagar isso da nossa mente. Quando você diz assim, olha, Feliz Páscoa, o que você está falando? Você está falando uma linguagem judia. Vai com Deus, você está falando uma palavra judia. Deus te abençoe, você está falando uma palavra judia. Deus te guarde, você está falando uma palavra judia. Eu vou comemorar a Páscoa com meus irmãos.
Você está falando uma palavra judia que Paulo diz que o que aconteceu com ela? Caducou. Então, é como forçar a entrada, como esses ministérios de morte e condenação, eles forçam o texto. E fala coisa bonita. Eu recebi ontem, hoje, muitas coisas sobre Páscoa. Muitas coisas você também deve ter recebido. Creio eu que você não mandou ninguém, para ninguém, negócio de Páscoa. Eu creio desse jeito. Mas você recebeu muita coisa de Páscoa. E eu fui até repreender uma irmã que era da graça, que veio mostrar isso, e eu falei, olha, isso é uma coisa de criança. E ela ligou, retornou brava. Não, não é de criança, é porque eu errei, eu ia mandar para criança e mandei para você. Eu falei, pô, a boca fala... Mas, que isso, sou maduro, porque o doutor José Luiz me amadureceu. Eu falei, mentiroso. Você está falando de Páscoa, como é que a gente amadureceu? Ele falou a verdade, mas você não entendeu. Então é necessário, abençoado, que nós não pratiquemos esse adultério. E o sistema mundial leva você ao adultério. Sexta-feira da Paixão. Quantos cultos especiais na Sexta-feira da Paixão, que comemoram a morte de Cristo? Isso é adultério espiritual. Você vê a televisão, os filmes, adultério espiritual. Filme de Jesus. Quando você está vendo aquilo, ontem eu estava vendo um pedaço dele, olhando e falando, putz, isso é violento, hein, cara? Isso é violento. Lá ensinando o povo a andar igual Jesus de Nazaré. Igualzinho. E esse Jesus de Nazaré, que eles trazem aí, meu irmão, nem é Jesus de Nazaré. Porque o rosto e o corpo, nós falamos que essa não era a fisionomia física e facial de Jesus de Nazaré, não era. Você pode ver que todo Jesus de Nazaré que é apresentado nos cinemas, na televisão, é um camarada de corpo atlético, não é isso? Bonitão, tem uns... Eu vi um crucificando assim, ó, e parecia uma batata, e isso aqui fortalecido. Eu falei, ô Tarzan, você não é Jesus, você é Tarzan, rapaz. O sistema religioso ferrado da Igreja Católica levantou esse Jesus de Nazaré, que nós falamos que a fisionomia dele e o corpo dele era de um deus da mitologia chamado o quê? Dionísio, o deus do vinho, dos prazeres. Dionísio na mitologia grega é deus do vinho e dos prazeres. E a Igreja Católica, ferrada como ela é, hoje todos estão batendo palma, até crente ouvindo o Papa, pastores ouvindo, chegando perto do Papa. Nós estamos em 2017, imagina 2000 anos atrás a igreja católica implantando a sua doutrina, e o seu nome matou gente que não foi brincadeira, matou criança, matou moços, velhos, todo mundo que não submetia à doutrina da Igreja Católica era morto. Agora, depois que passou 2000 anos, que eles implantaram o seu reino, todo mundo, não, mas ela faz bem. Não importa como originou isso. Nós temos que ver a origem, a raiz daquilo. O tanto que eles destruíram, o pavor que eles trouxeram no mundo, implantando a sua doutrina. Depois é fácil, depois de implantado, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, aqueles que combatiam, o que acontecia? Morreram, e agora ela dominou. E ela criou esse Dionísio da igreja, da mitologia grega, porque ela gostava da mitologia grega, e criou uma imagem de um Cristo bonito, lindo, maravilhoso, de olhos verdes, de corpo escultural, e colocou na praça e pegou. Então, esse Deus que você vê aí fora, no meio dos gentios, é a mitologia grega de Jesus e a mitologia grega de Deus, que é chamado Zeus, o Deus dos deuses, da mitologia grega. Então, esse Deus, esse Jesus, é mitológico. Esse é mentira. Esse não pertence à igreja.
E tudo que eles mostram com esse espírito da mitologia. E os crentes entraram nessa. Por quê? São chamados pelo nosso pai das o quê? Rameirinhas. A Igreja Católica é a grande rameira e as outras denominacionais são rameirinhas porque têm a mesma doutrina. Comemoram hoje a Páscoa, eles também, né? E vão participar da ceia. Todas as igrejas hoje estão participando da ceia. Isso é o quê? Antigo pacto, é Páscoa. Nós não temos que viver isso, eles estão vivendo na caducidade. Né? Então, vivendo uma vida totalmente contrária. Então, nós não temos obediência a esse Jesus de Nazaré. Nem como Jesus de Nazaré dos judeus, e nem esse Deus mitológico que o sistema criou, que nem é Jesus de Nazaré. É o Deus da mitologia. É Dionísio e Zeus. Zeus, na mitologia grega, era o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, eles criaram para eles também. E Dionísio era o Deus do vinho, porque eles dizem que Jesus, o primeiro milagre dele foi o quê? Transformar água em vinhos. Então Dionísio é o que tinha essa participação aí também. E a sensualidade. Você vê que no meio da Igreja Católica, aonde tem as maiores aberrações sensuais é onde? Dentro da Igreja Católica. Você vê que a pedofilia reina no meio dos católicos, dos padres. Né? E as irmãs de caridade também gostam de fazer muita caridade. Eles pegaram uma certa vez, nós numa pesquisa aí, que atrás do convento tinha um cemitério só de crianças, né, que eles abortaram, os abortos, né, que tinha lá. Então nós vimos aí como é podre essa Igreja Católica e aqueles que associam com elas do sistema religioso. Nós temos também nessa mesma visão. O sistema para nós é apodrecido, não tem como. Né? Então, abençoados, então nós precisamos de saber o que é núpcia e o que é adultério. Essa igreja está em adultério. Ela não procede como igreja do Senhor. Não procede, porque as formas de práticas delas estão totalmente contrário à graça, ao pacto que é de melhores e superiores promessas, totalmente contrário. Então, vamos lá. Após a morte de Cristo, os apóstolos continuaram pregando a Jesus de Nazaré, cegando os filhos de Deus, não permitindo uma outra atuação do Cristo ressuscitado, aonde surge Paulo trazendo o ressuscitado. E quando os discípulos começaram a pregar Jesus de Nazaré para Paulo, Paulo teve a revelação do ressuscitado. Ele diz: olha, mas peraí, esse não é o Jesus que eu vi. O Jesus que eu vi é ressuscitado. Eles estão trazendo Jesus de Nazaré, onde ele foi levado ao terceiro céu, e ali ele ouviu, como nós falamos, não viu nada lá, ele ouviu, e ele viu que os discípulos de Jesus de Nazaré estavam o quê? Atrasados. Porque Paulo enxergou depois da cruz, e Jesus e os discípulos estavam pregando Jesus antes da cruz. Então, onde houve uma guerra, vamos dizer, entre eles, entre Paulo e os discípulos, um combate violento, para que prevalecesse o ressuscitado e não o nazareno. Em 2 Coríntios 11, o que ele diz aqui? Olha, você vê que coisa tremenda. 2 Coríntios 11, 4 e 5. Lá no final. É isso aí. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, presta atenção. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, então estava vendo ali o que? Uma discordância. Estava havendo uma divergência forte ali. Paulo dizendo: olha, esse Jesus que eles estão pregando, quem pregava esse Jesus? Os 12 apóstolos, pegando Jesus de Nazaré, porque eles viveram com Jesus de Nazaré. Então ele diz: olha, se na verdade vindo alguém, e esse alguém eram os 12 discípulos, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado,
A esse de boa mente vocês toleram? O tolerais? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais, o quê? Apóstolos. Então ele estava falando sobre quem? Os 12, porque os únicos apóstolos que existiam naquela época eram os 12 apóstolos. E Paulo estava com uma divergência forte contra eles. Por quê? Porque eles estavam em adultério espiritual. Quando você serve Jesus de Nazaré, você está em adultério. Se você está indo ao adultério, você não está bem relacionado com o seu esposo. E quem é o nosso esposo? O ressuscitado. Você deixa o ressuscitado para ficar com o Nazareno? Isso é o quê? Adultério. E o adultério causa o quê? Consequências. Perde cobertura espiritual, perde a proteção total de Deus sobre a vida, e não é o que nós vimos comumente no meio dos crentes? Eles não estão lá no excremento, que é universal, R.R. Soares, Valdomiro Lobo, Agenor, que é da Igreja Plenitude, que eu falei que é o Fred Flintstone, que veste uma roupona do Fred Flintstone, Idade da Pedra, e vão lá receber bênção deles, é porque eles estão em adultério, não estão sentindo abençoados, não estão sentindo perfeitos, não estão sentindo enriquecidos, estão sentindo as piores pessoas do mundo, e para isso eles vão no pior lugar, aonde a apostasia gerou com a sua teologia esses excrementos. É o resultado, porque 2000 anos essas igrejas trabalharam com o povo, e não conseguiram proteger eles desses adúlteros, não conseguiram, porque os da Batista, Metodista, Assembleia, Quadrangular e mais outros estão indo para lá agora, ouvindo uma heresia das piores possíveis, e alguns deles, dizendo teólogo, diz que Deus está lá, está o tanto que estão com eles, nada, porque se eu aprovo que você vai a um lugar, onde você toma água fluidificada, onde você vai participar de uma fogueira, onde você vai participar de passar em sal grosso, onde você vai tomar um banho de descarrego, onde você vai receber uma bênção disso, se eu aprovo um negócio desse, está mostrando que eu estou em adultério total, eu estou totalmente contra a graça de Deus, e aí nós estamos vendo os resultados dessas vidas arruinadas, e são muitos, e esses excrementos, o que eles fazem, esses líderes? O que eles fazem? Eles chegam perto de você e falam, você tem que acreditar, rapaz. Eles são estúpidos, porque eles sabem que se eles falarem com aquela autoridade que não é, eles forçam a pessoa a fazer aquilo. Vem aqui, deposita o seu dinheiro. Olha, se você deu o seu dízimo e a sua oferta, Deus é obrigado a te enriquecer. Olha, abençoado, isso é um absurdo. Deus é obrigado, que isso? Porque esse excremento universal, Reino de Deus, Internacional da Graça, Plenitude, pentecostais nos gerais, eles, meu irmão, não têm nenhuma comunhão com Deus. E ele é o resultado da má administração da palavra de Deus, não colocou aquele povo imune. Olha, quem passa aqui não entra num excremento desse nunca. Não entra. Se ele me ouvir, ele não entra lá mais. Ele não pode vir, mas lá ele não entra mais. Não pode, porque se ele entrar, meu irmão, ele é uma aberração total, não é filho de Deus. Não é filho de Deus, não pode. Uma vez que a pessoa entendeu o que é Jesus de Nazaré e o que é o ressuscitado, eles vão chegar e falar, isso aí é caduquice. Isso é merda, isso não funciona. Assim é, abençoado? Então a igreja hoje denominacional está em pleno adultério. Por isso vimos as aberrações
surgindo no meio como esses neopentecostais. Esses neopentecostais é a aberração da apostasia, abençoado, total. Ali mostra o fracasso dessas igrejas denominacionais todinha, que, olha, grande parte dessas denominacionais que trouxeram a apostasia, sabe que essas igrejas estão erradas. Mas eles não têm coragem de apontar o dedo e mostrar que ali está o inferno. Não tem. Por quê? Porque a estrutura que eles têm, espiritual, é zero. Porque também eles estão fazendo tais erros que cometem lá, eles também estão cometendo aqui. Hoje, muitos pastores estão submetendo ao Papa. Submetendo ao Papa, que é a maior das aberrações todas na face da terra. Através da Igreja Católica, o mundo foi destruído. Você é um abençoado, você não está nesse adultério, abençoado. Você tem que louvar a Deus por isso. Porque anjos te servem, Abba, Padre. Anjos te servem e não permitem que nós escorregamos e entramos numa fria dessa aí. Assim é?